Bom dia, nono ano. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre razão. O que é razão? Razão é o quociente entre duas grandezas, tá? É uma divisão de duas grandezas. Para começar, a gente vai ver alguns exemplos envolvendo razão. Vamos lá. Na verdade, a gente vai ver as situações onde a razão aparece, tá? Em velocidade média. Não sei se vocês já estudaram em física, se não estudaram, vão estudar. E vão estudar esse assunto de velocidade média. E velocidade média dá-se justamente por uma razão entre duas grandezas, que é a grandeza de distância e a grandeza de tempo. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: o que é velocidade média? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrê-lo. Para percorrê-la, tá? Percorrer essa distância. Vamos lá agora colocar um exemplo relacionado à velocidade média. Antes, eu vou colocar aqui a fórmula de tudo que eu falei, tá? Falei que velocidade média é uma das situações onde aparece razão. Como eu disse, a razão é o quociente entre duas grandezas. Então, velocidade média vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo. Exemplo 1 é um que está no livro de vocês. Diz o seguinte: para percorrer 258 quilômetros em 3 horas e meia, aproximadamente, qual a velocidade média desse automóvel? Então, vamos lá. Velocidade média. A distância percorrida, 258, sobre, ou dividido, pelo tempo, que é 3 horas e meia, 3,5 da hora. Então, vamos lembrar que aqui é em quilômetro e aqui em hora, tá? Quando der o resultado da velocidade média, vai ser quilômetro por hora, já que eu estou dividindo quilômetro por hora. Então, dividindo 258 por 3,5, vocês sabem que vocês vão tirar a vírgula, acrescentar um zero, vai dar aproximadamente 73,7, como eu disse, já que se trata de velocidade média, quilômetro por hora, pois as unidades trabalhadas foi quilômetro e hora. Vamos lá. Mas também pode-se usar em densidade demográfica. Vamos voltar à geografia e lembrar o que é densidade demográfica. Densidade demográfica é a razão entre a quantidade de pessoas, o número de pessoas e a área dos territórios, a área territorial, tá? Eu até coloquei aqui para vocês a fórmula separadamente. Ó. Densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido por área. Eu não vou colocar um exemplo agora porque tem muitos números, já que número de habitantes e tal é muito, mas na medida que for aparecendo atividade, qualquer dúvida nós faremos, tá? Eu até aconselho, quando vocês fizerem o exercício que apareça densidade demográfica, usem uma calculadora. Vamos lá. E escala? Quem nunca ouviu falar sobre escala, né? Eu quero fazer uma maquete. Então, a maquete vai ser numa escala de quanto? De quanto? E muito usado pelos arquitetos, né? Para fazer o desenho de um projeto, de algum prédio, por exemplo, usa-se muito a escala. Então, escala é a razão entre o tamanho de um mapa ou de um objeto e o seu tamanho real, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, escala vai ser o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Vamos lá. Lá na página 251, tem um probleminha que vocês vão ler e vão entender esses dados que eu tirei aqui.
E se trata de desenhar a maquete de uma quadra. Então, ele deu o seguinte, ele deu a medida da quadra, é 28 metros de comprimento. A medida da largura é 12 metros de comprimento, tá? De largura, perdão. Então, 28 de comprimento e 12 metros de largura. Então, ele disse o seguinte, que para fazer esse desenho, essa maquete, é numa escala de 1 para 255, tá? 28 metros, porque a gente vai ter que dar o desenho em centímetros. Então, a primeira coisa é transformar essas medidas, que está em metro, em centímetros. Então, 28 metros equivale a 2.800 centímetros. E 12 metros, que a gente também vai precisar para a largura da maquete, para trabalhar, para ver qual é a largura da maquete, a gente vai transformar, fica 1.200 centímetros, porque tinha 12 metros. Vamos lá. Vamos calcular agora para a maquete, tá? Comprimento. Foi dito o seguinte, que é de 1, a escala de 1 para 250. Vai ser igual a do desenho, veja que é um objeto ou um mapa em cima, sobre a real, que era 28 metros, lembra? E agora, ó, 2.800 centímetros. E agora uma regrinha de 3, que é só multiplicar, ó. Esse desenho aqui é justamente a medida que eu quero. Qual vai ser o comprimento desse desenho. Então, desenho vezes 250, 250 vezes desenho, que é igual a 1 vezes 2.800, 2.800. Tirando esse 250, passa para o outro lado, ó, desenho é 2.800 dividido por 250, até cortei um zero para facilitar, e dividido dá 11,2 centímetros. Vamos lá, dando continuidade, vamos calcular a largura da maquete. A mesma coisa, a gente vai trabalhar para a largura. A escala é a mesma, de 1 para 250, e o desenho sobre 1.200, que é aqueles 12 metros transformados em centímetro. Mesma coisa, ó, desenho vezes 250, 250, desenho. E 1 vezes 1.200, 1.200. Deixando o desenho aqui isolado, ó, 250, passando para o segundo membro, dividindo. Cortei os zeros e dividindo dá 4,8 centímetros. E veja só. Gente, tem 3 questõezinhas só, apenas 3. Os exercícios da página 252 e 253. É um assunto bem pequenininho, mas a gente tem que concluir esse livro, por isso que eu estou dando nessa aula de reforço. Por favor, façam, tá bom? Envie para mim, mas eu só vou receber, mesmo que não dê tempo hoje, vocês têm até quinta-feira para me entregar essa atividade, tá bom?